Muito bom dia a todos. Não digo a todas porque o todos faz a função de neutro na língua portuguesa e a língua portuguesa não admite o neutro. Só se fosse reconstituída desde a sua origem e, portanto, todos os séculos de estruturação da língua portuguesa fossem deitados fora, é que poderíamos instituir o neutro. De modo que desculpem por não utilizar essas formas que são politicamente corretas. Bom, falta uma segunda linha no título, porque eu tinha lá escrito algumas provocações. E realmente eu vou fazer um conjunto de provocações, assim de uma forma muito cirúrgica, mas antes de as fazer, quero agradecer, muito sensibilizado, ao Dr. Ricardo Santos, ao professor Luís Simões, pelo convite que me dirigiram, saudar muito calorosamente todos os oradores, todos os presentes, um cumprimento muito especial não estou a vê-lo daqui, o Dr. Hermínio Loureiro, que é meu amigo e me veio aqui escutar. Portanto, queria-lhes agradecer a honra que me é concedida e queria também justificar estas provocações que vou fazer. E essas provocações têm a ver com o facto que a civilização é um processo inconcluso. Estamos sempre a caminho. Todos os dias temos que recomeçar. Temos que errar de novo, temos que errar melhor. E esta é, portanto, uma era também de reinvenção da nossa vida. E como escreveu este autor francês, já há alguns séculos, Deus ri-se daqueles que se queixam das consequências, mas persistem nas causas que as provocaram. E quando eu ouço falar no regresso ao novo normal, tenho um bocadinho a sensação que as pessoas o que desejam é voltar àquilo tal como era e que levou a esta situação. E, portanto, esperar que um novo normal surja sem pôr em causa, sem pôr de lado os fatores predadores da casa comum da natureza e da sociedade, é própria de burros trágicos, para empregar a expressão do Nietzsche. E eu acho que estamos todos a fazer um bocadinho esse papel de burros trágicos, de não querer discutir as causas, os fatores que predam a natureza, que predam a sociedade e que estiveram na origem desta pandemia. Dá a impressão que nos sentimos num estado de orfandade. De facto, estamos a viver dias de angústia, dias de incerteza, sentimos-nos perdidos. Parece que não percebemos bem o que nos está a acontecer, não sabemos o que nos espera amanhã, e isto afeta a todos, tanto aqueles que não pertencemos propriamente ao clube dos oráculos, como ainda inquieta muito mais o cidadão comum. E por isso nós somos obrigados a pensar, a parar. E esta jornada que aqui nos congrega é exatamente uma atitude de paragem, de parar neste mundo agitado e paragitado, que nos leva para a exaustão, parar, saborear o tempo, saborear os olhares sobre a paisagem. Porque se não pensarmos, a crise torna-se catastrófica. E ela torna-se catastrófica, como disse Hannah Arendt, quando é enfrentada com as ideias feitas, ou seja, com as ideias que serviram a um estado anterior. Portanto, com preconceitos amarrados à situação que nós temos que superar, que temos que ultrapassar. Ou seja, a renovação do nosso agir social requer que seja inseminada pela reinvenção de ideias, pela reinvenção de conceitos. Quando
refletimos um bocadinho sobre a pandemia, a gente verifica que não estava preparada para ela. Ela apanhou-nos assim de surpresa. Mas ao longo da história da humanidade, jamais qualquer geração esteve preparada para a gravidade que foi obrigada a enfrentar. As gravidades vieram sempre inesperadamente. Portanto, estas adversidades são parte da vida dos humanos. Portanto, o seu poder devastador apanha sempre as gentes desprevenidas e por isso não devíamos ficar espantados por termos sido atingidos de uma maneira tão drástica como fomos agora. Qual era a razão, se a gente refletir friamente, qual era a razão para que a pandemia não viesse? O que é que a gente fez para que ela não viesse? E uma das maiores cegueiras da humanidade, desde que inventou o humanismo, ou seja, a religião do antropocentrismo, é viver na entrega total ao presente, cortar com o passado, não ter inquietações em relação ao futuro e viver também na entrega total ao ilimitado, à ideia da ilimitação, como se não houvesse limites para nada. Não houvesse limites para a nossa conduta, não houvesse limites para a maneira como tratamos a natureza, como tratamos os outros, e, portanto, nós vivemos da exploração ilimitada e desenfreada. E, enquanto assim for, não se alterarão a globalização selvagem das últimas décadas e também os fatores de degradação e destruição do planeta, da biosfera, da natureza e da sociedade. O José Gil, que tem refletido muito sobre esta situação, na sua última obra, que se chama O Tempo Indomado, ele diz-nos que estamos numa espera em vão e que este período de luta pela sobrevivência física que temos travado com a pandemia, que infelizmente não gerou nenhum sobressalto político ou espiritual, político não gerou. As propostas que nós vemos das forças políticas têm pouco ou nada a ver com a ultrapassagem deste estádio civilizacional em que estamos. Não gerou nenhuma esperança no futuro, não se conceberam nem novos valores éticos, nem novos programas económicos ou práticas políticas. O confinamento não favoreceu a reflexão e a ação, pelo contrário, suspendeu o tempo, suspendeu a vida, suspendeu o pensamento. E por isso eu saúdo muito este evento, para ver se nos acorda, se nos sacode. Isto quer dizer que há uma necessidade da filosofia de descer à rua. Para quê? Para fazer luz sobre as circunstâncias, sobre as condições que favoreceram o surgimento da pandemia e determinam as suas funestas consequências, para dificultar a repetição dos erros e a vinda dos mesmos problemas, para apontar saídas e caminhos. Ou seja, precisamos de espíritos livres, que se libertem de amarras, de preconceitos ideológicos, mas que vejam os factos, que analisem os factos e que estejam disponíveis para questionar a realidade dos factos, os princípios, os sistemas e as instituições, para denunciar ideologias e fanatismos, para examinar a atualidade e as suas contradições, para teorizar a partir delas e para não as meter na betesga ideológica. Ou seja, esta hora pede e quer ser uma hora de renascimento, nomeadamente no desporto, porque a pandemia atingiu-nos em cheio. Não atingiu o coração do desporto, mas atingiu as instrumentalizações abusivas. E o primeiro também está contaminado pelas segundas. E por isso requer a depuração das instrumentalizações abusivas. Ou seja, os fins intrínsecos não podem continuar a ser esmagados pelos fins extrínsecos.
no mínimo que haja uma harmonia. E, portanto, é a hora de descer o pano sobre o palco mercadológico e de passar este a pente fino. Urge tirar de cena e meter em quarentena, que bem preciso é, dirigentes vigaristas, contratos obscuros, salários obscenos, juízes batuteiros, programas televisivos indecorosos, jornalistas falsos, comentadores alucinados. E urge também enterrar a cobardia intelectual que reina nos teóricos, naqueles que são profissionais da formação e da investigação na área do desporto. E essa cobardia é preciso travar-lhe o passo e ter a coragem de dizer que o desporto não é uma indústria. Como qualquer arte formativa, performativa, ele é um bem axiológico e cultural. É preciso ter a coragem de fazer este discurso, porque os praticantes servem sobretudo o aprimoramento corporal e comportamental e, portanto, a inversão de preço e valor é a bandeira do efêmero, é a bandeira do banal. E combater a ignorância também faz parte da desinfecção viral. Temos a obrigação de assumir. E, de facto, o desporto está a viver dias trágicos. Em primeiro lugar, porque é inaudível a voz cívica e muda a voz oficial e política em defesa do desporto, em defesa da sua matriz axiológica, da sua matriz cultural. Não se aponta ao rumo, nem condena o despautério de contratações milionárias de futebolistas, anunciadas a toda a hora por mandaretes dos faraós e falsários. O desemprego e a pobreza aumentam, atingindo inúmeros sócios e adeptos de quem pratica contratos translocados. Ou seja, o desporto é um campo que vive desta paixão insana de pessoas que passam uma vida pobre, miserável e carregam aos ombros sujeitos que vivem nababescamente. E reina um silêncio de cumplicidade, de desvario e de tragédia, que manda interrogar para onde é que está a ir o desporto. E o desporto nacional assemelha-se àquela embarcação do Ulisses, portanto, no seu regresso de Troia para Ítaca, que era obrigado a enfrentar as inclemências dos cíclopes implícitos na pandemia. E há que reconhecer que o presidente do Comitê Olímpico, que tenta conduzir a nau por entre a tormenta e que tem estado quase só nesta empreitada. E que ninguém com peso institucional o acompanha e presta auxílio a este odisseu. Há, portanto, um apagão reflexivo, há um apagão discursivo, mas que também tomou conta das escolas e faculdades e dos seus docentes, com honrosas exceções. Gostaria muito de referir o nome do professor Carlos Neto. Portanto, também reina um silêncio nas escolas que tinham a obrigação de deitar cá para fora pareceres sobre isto. A conjuntura trouxe a oportunidade rara de reformular a legitimação da área da educação física e desportiva, em torno da necessidade, da qualificação dos afetos e do papel que o jogo, que o movimento do corpo, que o desporto tem para isso. E também destacar as potencialidades do desporto e das suas agremiações para o restauro da convivialidade que foi dilapidada pela pandemia. Mas esta oportunidade tem sido desaproveitada e fica por dar, assim, um contributo para a renovação da educação e da escola, bem como do papel das organizações desportivas.
E esta omissão inscreve-se no medonho cenário geral de aversão ao pensamento e à tomada de posição. É uma das facetas desta pandemia. E nesta era de infelicidade coletiva, a expressão é do filósofo José Gil, e que é bem expressa pela não realização da festa olímpica em 2020, portanto, esta infelicidade coletiva, e o desafio colocado ao desporto é muito maior do que aquele que o Pierre de Coubertin teve para repor os jogos da modernidade. E porquê? Porque o inimigo de agora é a superestrutura ideológica que comanda o sistema regente do mundo e do modo de vida e que abocanhou todo o arquipélago desportivo, os desvalores que o pervertem e que os seus dirigentes veneram. Sendo assim, há alguns desafios e compromissos que temos que assumir. Proteger a importância social e cultural do desporto. É preciso protegê-la, é preciso enfatizá-la. Defender o património público e a sustentabilidade das suas organizações, os seus ideais, os seus símbolos, os seus rituais. Ponderar o grave desequilíbrio entre os princípios fundadores e as externalidades, bem como a insana maximização associada à desenfreada racionalidade científica e tecnológica. Portanto, não estamos só a predar a natureza extrínseca, portanto, a biosfera, também estamos a predar a natureza intrínseca, com esta exploração de competições umas em cima das outras, é uma predação da natureza intrínseca, portanto, é o mesmo paradigma ideológico que impera as duas. Requer-se indisponibilidade para tecer loas à paixão por um desporto gerador de ídolos, pagos a peso de ouro, venerados pelo povo, mas que são avessos a posicionar-se ao lado desse mesmo povo, das suas agruras, das suas dificuldades, e ao invés são sempre lestos a juntar-se aos cavernícolas, aos safados e aos sacripantas. Por outro lado, não devíamos esquecer que o desporto, nas últimas décadas, se constituiu como elemento central da cultura do tempo livre e do entretenimento. E também é vetor integrante e estratégico da educação e da promoção da saúde. Isto precisa de ser enfatizado e de ser renovado. Mas o plano desportivo é parte também do plano de desenvolvimento urbanístico, paisagístico, viário, ambiental, turístico e cultural de uma cidade, de uma vila ou local, como aqui foi enfatizado, quer pelo vídeo, quer pelas palavras da senhora vice-presidente. Há que continuar a reforçar este papel e assumi-lo seriamente. Por outro lado, o discurso desportivo deve ir além do enaltecimento do capital salutogénico. É só a atividade física para a esquerda, para a direita, contra a obesidade, contra os gordos, a favor da magreza. Não se passa disto. Como se não houvesse mais nada. Há muitos rituais, há muitos sentidos que estão para além disso e são mais superiores do que isto. Não podemos continuar. Já se sabe, isto está assumido. Não tenho nada contra isto, mas isto é pouco. Não podemos ficar reféns deste discurso que levou a que todos os outros fossem abandonados. O discurso axiológico, o discurso ético, o discurso estético, o contributo para uma renovação existencial. Tão mais importante é o potencial axiológico, ético, moral, comportamental e social. E também está longe de ser devidamente explorado o filão do sentido ecuménico e universalista. Os Jogos Olímpicos que deram origem ao desporto tiveram uma origem muito diferente dos outros jogos que havia nas outras cidades. Nas outras cidades, os jogos eram só para os habitantes daquelas cidades.
e os Jogos de Olímpia eram abertos a tudo aquilo que se conhecia, todo o mundo conhecia, vinham da Ásia Menor até a Olímpia para jogar. Este sentido ecumênico e universalista do desporto tem que ser reforçado, não pode deixar de ser perdido. Há que suscitar também o seu contributo para o processo civilizatório, para enriquecer de teor artístico os seres humanos, conforme o legado da paideia grega. A conjuntura pandémica pede que a gente reacenda esta luz, esta pira olímpica. E se Aristóteles, enquanto dava aulas, caminhava, portanto ele não dava aulas sentado, é justo que nós saibamos retribuir e que andemos com a filosofia nas mãos e nos pés enquanto praticamos desporto. E por isso temos que pensar que sociedade e que desporto estamos a edificar. Refiro a alguns marcos de orientação. Primeiro, a cidade e a sociedade são a principal obra de arte da humanidade. Cabe a nós, portanto, imaginar e edificar, escolher os espaços, as instituições da cidade, da polis, onde nascemos, onde crescemos, onde vivemos, qual é a sua função, o seu funcionamento, a sua organização, as redes e os modos de comunicação e de relacionamento. E a verdade é que a modernidade criou instituições públicas para nos garantirem apoio, civilidade e convivialidade. Criou a democracia, criou a escola, criou a universidade, os hospitais, as associações, os centros de assistência, as confrarias, os clubes, os grêmios, etc. E a pós-modernidade neoliberal em que estamos a viver promove a desagregação, promove a destruição dessas mesmas instituições em nome de obscenos interesses financeiros envernizados com uma linguagem de falsidade. Em segundo lugar, nós temos direito à diversidade e ao engano das opiniões, mas não temos o direito de recusar e de deturpar os factos. E, portanto, precisamos, se queremos avançar, temos que ter a coragem de rasgar as cadeias que nos prendem a ideologias e de analisar os factos e, com base na análise dos factos, apontar soluções. Assim nos congregamos, assim daremos passos em frente. E, por exemplo, é um facto que esta é uma hora de escuridão ética, que o cenário do dia a dia e os caminhos da sociedade e da humanidade já foram tomados por uma manifesta e trágica regressão civilizacional, pela banalidade da habituação ao abate de marcos paradigmáticos da civilização que já não precisam de ser perpetrados pela calada da noite, mas nas janelas escancaradas da luz do dia. E nós não reagimos. Como disse, a sociedade contemporânea é uma sociedade desorientada, sem rumo, carente de um alfabeto que nos ajude a entender este tempo, porque os instrumentos que trouxeram até aqui já esgotaram o prazo de validade e faltam, portanto, mapas elucidativos da complexidade da realidade e bússolas que nos indiquem o rumo a seguir. Como disse o Lipovetsky, vivemos uma era crepuscular que é bem evidente na destruição dos legados, dos axiomas, dos marcos da modernidade, como disse, na preocupação de abater o que é sólido e as fontes fiadoras de confiança e segurança, que é também visível na tentação de estabelecer o primado do líquido, do efêmero, do supérfluo, do passageiro, do volátil, na tentação de explorar o capital da angústia, da incerteza, da insegurança, do desespero, do medo, da fragilidade e da solidão. Isto virou capital, virou uma fonte de comércio. Um terceiro compromisso é que temos que nos levantar. E podem não concordar
por uma questão ideológica, mas os factos intimam-nos a isso. Temos que nos levantar contra a captura neoliberal da sociedade. Por exemplo, o associativismo, a partir da década de 80 do século passado, integrou-se, ou melhor dizendo, foi obrigado a integrar-se neste contexto, acompanhando a onda de usurpação neoliberal de toda a sociedade. E é onde a gente se encontra. E isto requer uma urgente renovação. E sabendo que temos constrangimentos que dificultam a nossa renovação, o nosso espírito de renovação. Um deles é que o liberalismo se tornou iliberalismo, vendem-nos por liberalismo coisas que são iliberais, portanto falta pensamento filosófico para desmontar essas atuardas. O sentido de pertença a uma comunidade perdeu-se e o pouco que resta perverteu-se em xenofobia. Hoje quem afirma o sentido de pertença, por exemplo, ao nosso país, são xenófobos. As outras pessoas parece que têm vergonha de afirmar esse sentido de presença e de afirmar aquilo que marca a matriz nacional, a matriz lusitana. Deixaram isso todo. Deixaram que o lado xenófobo, o lado extremista, mais extremista, usurpasse esse legado. As entidades e organizações de prática do congressamento, da entreajuda e da fraternidade estão em colapso, nomeadamente os clubes desportivos. As instituições incumbidas da supervisão dos caminhos da sociedade abdicaram dessa função e entraram em falência. As elites económicas, políticas, intelectuais, salvo raras exceções, tornaram-se insensíveis a comportamentos indecentes. Viraram às costas da utopia de um mundo fundado na decência comum, como propôs o George Orwell, e por isso precisamos de mudança, sabendo que não podemos ser sempre iguais, nem nunca nos darmos por concluídos e por satisfeitos. Carecemos de nos renovarmos, de colocarmos continuamente desafios, metas, visando uma forma nova e superior. E nesta hora é, sobretudo, curial que a gente não se vergue às forças que visam decretar o fim da história e o fim da civilização. E no tocante ao desporto, é curial que nesta hora reflitamos acerca do que é e do mais que pode e deve ser, das coisas intangíveis e dos valores humanos e universais em que se revê. É imperioso que falemos dos antivalores que está a coitar e a promover. É todos os dias, a gente basta ligar a televisão e vê-os. E temos que falar sobretudo dos fins que o determinam, da incumbência que lhe toca incumbir. Como disse no início, o desporto faz parte do tipo do mundo criado pelos humanos. Faz parte do sentido que deram e dão ao mundo. Faz parte da transformação do humanismo e da adoração da humanidade na mais importante das religiões. E acresce o credo da intervenção ilimitada e maximizada na natureza extrínseca e intrínseca. E temos que cortar o passo a este credo e proibir que ele vá avante. Temos que encontrar um novo credo contra isso. E isso exige um compromisso e exige, sobretudo, bem-querença. Exige um comprometimento ético e cultural com o desporto, com as suas causas primeiras e cimeiras da sociedade e da humanidade, a renovação ao princípio da responsabilidade, a assunção de um protagonismo axiológico, a coragem inquebrantável de pôr nu as diversas formas da hemiplegia espiritual e moral. Ou seja, estamos obrigados a exceder a vulgaridade, a banalidade e a entender e situar o desporto no plano da transcendência da vida e da elevação do contexto sociocultural.
Como vamos sair deste quadro conjuntural? Essa é a pergunta que este simpósio se coloca. Será possível reinventar o associativismo desportivo do contexto do hiperindividualismo reinante? Sem reinventar esta sociedade que deixou de o ser, porquanto assenta em vencedores e perdedores e se reduz a um jogo de soma zero? Eu creio que o desporto pode e deve contribuir para uma nova etapa civilizacional e existencial da humanidade, estruturada em cima do ócio criativo. As palavras da Sra. Vice-Presidente, que a gente as ouviu quase como se fosse uma mera educação cívica, porque é a entidade que nos recebe, mas continua essa mensagem. Quando desenhou o quadro aqui o panorama aqui do município no tocante ao desporto e da penetração que as diversas atividades desportivas têm aqui na povoação, nas populações nascentes. E é esse desafio que a gente tem que assumir, o de fazer com que o desporto contribua devagarinho, quase como uma coisa que se vai entranhando pouco a pouco na transformação desta sociedade da autoexploração desenfreada numa sociedade cada vez mais assente no ócio criativo. Eis o ingente desafio que se nos depara e que este simpósio assume. Como Samuel Beckett, temos que continuar, sabendo que não podemos continuar, vamos continuar. Vamos tentar de novo, vamos falhar de novo, vamos falhar melhor. Muito obrigado pela vossa atenção.